Seja bem-vindo para mais uma semana, mais uma aula para falar sobre liderança, como se posicionar. E o tema de hoje é como definir bons indicadores para liderar. Como definir esses indicadores? Mas é claro, é importante contextualizar que todas as terças-feiras estamos aqui. Essa aula é de número 146. 146 semanas, eu e meu amigo Udi aqui junto com você para falar sobre liderança, sobre posicionamento. E o que é a liderança? Existem alguns pilares que sustentam a liderança. E quais são esses pilares? O primeiro é comportamento humano. Não dá para liderar sem entender de comportamento humano. Depois, o segundo pilar é posicionamento. E o terceiro, gestão. Exatamente, são esses os três pilares que te permitem liderar. E esse que vos fala, eu sou o Rodrigo Wilder e estou aqui todas as semanas para falar sobre liderança. Essa live, essa aula é apoio da RW Consultoria e Treinamentos, com o objetivo de levar conhecimento para aqueles que desejam se posicionar melhor. Ser um gestor que lidera de verdade, não apenas pelo cargo, e sim pelo um posicionamento adequado, pelo um posicionamento correto. Então, seja muito bem-vindo, boa noite para você que está chegando por aqui agora, e é com imenso prazer que eu trago esse tema de hoje. Um tema muito importante para todos os líderes, para todos os gestores. Afinal, ser um gestor, você precisa liderar através de resultados. E como definir esses bons indicadores para liderar? Como fazer isso? Bom, eu vou fundo nessa aula, mas eu não vou ficar de enrolação, eu vou ir bastante direto ao ponto. Eu só quero antes pedir para você que está assistindo essa aula e ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal, deixe aí seu like, deixe os comentários, encaminha essa aula para mais pessoas, para levar esse conhecimento, multiplicar esse conhecimento. Então, vamos lá, vamos para o nosso tema e aprender a definir bons indicadores para a sua liderança. Pode mandar essa live aqui, essa aula para o grupo de trabalho, para os seus colaboradores, para os seus gestores. Compartilhe, porque liderar tem a ver com compartilhar conhecimento. Então, já é um exercício da liderança. Bom, esse tema é importante contextualizar qual a importância de um indicador. Grande Montoya, seja bem-vindo. Tiagão, boa noite, seja bem-vindo, Tiagão. Vamos lá, a primeira coisa é a gente entender o que é um indicador. Se eu não entendo o que é um indicador, vai ficar difícil entrar e falar sobre esse tema. Indicador, ele precisa indicar a dor. Então, vamos lá. Indicador, ele indica a dor. Para quem me conhece, eu falo escrevendo, então vamos lá. Ele indica dor. O indicador ele serve para quê? Para indicar dor. Indica dor. Agora, que dor você tem que apontar? Que indicador é o bom indicador para você inserir no teu processo? Qual indicador é bom para você inserir no seu processo? Essa pergunta ela é muito recorrente. Eu recebo muito essa pergunta. Qual indicador é bom para o processo de engenharia, Rodrigo? Qual indicador é bom para vendas? Indicador bom para produção, para manutenção, para qualidade, para pós-vendas? Qual indicador é bom para o pessoal da engenharia de processo? Bom, existem pessoas que já me pediram assim, cara, você não tem nenhuma lista, nenhum material que define por área os melhores indicadores que você tem visto nas empresas? E é curiosa essa pergunta, porque se o indicador ele tem que indicar a dor, aquilo que está doendo no meu processo, como é que eu posso pegar um indicador bom, que faça sentido numa outra empresa, e trazer para a minha? E talvez nesse momento você esteja perguntando, mas existem alguns indicadores que são meio padronizados, não é?
um EBITDA ou EBITDA, para quem prefere falar assim, um EBIT, ou você falar do próprio faturamento, de margem de contribuição, de um markup operacional, uma margem bruta, uma margem líquida, um lucro líquido, lucro operacional, enfim. Existem vários indicadores financeiros que são um tanto quanto padronizados. Existe, de fato, existe. Inclusive, vou recomendar algumas literaturas, algumas coisas que podem ajudar você a entender e até definir, ok? Isso eu vou falar. Por exemplo, você pode estudar sobre Balance Scorecard, BSC. Você pode estudar sobre Balance Scorecard. E assim, isso vai te dar uma base sobre indicadores, sobre medição, sobre métricas. Isso vai te dar uma base. Mas eu quero antes me concentrar com você que o indicador tem que indicar uma dor. E é importante você entender que existem conceitos. E o que vale mais? O esforço ou o resultado? No seu entendimento, o que vale mais? O esforço ou o resultado? O que você acha que vale mais? E aí, me diga aí, vale mais o esforço ou vale mais o resultado? Talvez, se você quiser colocar nos comentários aí, fique à vontade. Talvez você diga assim, poxa, o que vale mais é o resultado. Para que vale um esforço que não gere resultado? Talvez você pense isso. E você não está errado. Mas também existe um outro ângulo de eu pensar. O que é mais importante eu medir? O faturamento de uma empresa ou o esforço para gerar o faturamento? O que será que é mais interessante eu medir? O faturamento da empresa ou o esforço para gerar o faturamento? O que você acha que é mais importante medir? Vou dar um exemplo. Faturamento da empresa. A meta de faturamento é de 10 milhões por mês, dentro de um exemplo. O indicador de faturamento com a meta de 10 milhões de faturamento por mês. Faturamento é a meta, é o objetivo que eu quero alcançar. O esforço seria o número de cotações, de orçamentos que eu tenho que fazer para gerar esse faturamento de 10 milhões por mês. O que você acha mais importante medir na comparação? Medir o faturamento ou o número de orçamento que eu tenho que fazer para chegar nesse faturamento? O que você acha mais importante? O faturamento é um objetivo, mas o faturamento também é uma consequência de coisas a serem feitas. Se eu ficar medindo o faturamento e não alcançar, e eu digo isso porque o indicador de faturamento é um indicador, ele indica uma dor ou uma satisfação, dependendo do caso, dependendo da empresa. E quando não atendido, é um indicador que as pessoas 8 em 10, 9 em 10 diz que é a retração do mercado, a dificuldade, a mudança do governo e blá, 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 blá. Isso é muito comum, as pessoas dizerem que o motivo pelo qual aquele indicador, especialmente os que envolvem economia, vendas e resultados financeiros, tem uma relação diretamente ligada à economia do país, à retração de mercado, às variações, entre outras coisas. E não estou aqui dizendo que isso não gere impacto ou que não tenha relação. Eu não estou dizendo isso. Porém, dizer que a sua meta não foi atendida por conta do resultado da economia não serve para absolutamente nada. Não serve para absolutamente nada. A pergunta é o que você está fazendo para gerar esse número. A sua empresa não atende o número de faturamento. O que você de vendas está fazendo? Qual o seu nível de esforço para gerar o faturamento? E é claro que ouvir isso, se você é de vendas, e especialmente se você não está batendo a tua meta, incomoda. E talvez você já levante os seus escudos e já comece a falar, é que você não trabalha aqui, é que você não vende o meu produto, vem você vender. Eu vendo o meu produto. E vendo. E vendo bem.
O que eu quero te dizer é que dentro dessa aula sobre como definir bons indicadores para liderar, você precisa definir bons indicadores. Medir o faturamento, eu não estou falando para você não olhar para ele, eu estou dizendo que ele é uma consequência. E se você medir só o faturamento, sem medir o processo, porque o KPI é o indicador de performance, é o indicador-chave de performance, para você performar no processo e, por consequência, gerar um faturamento. Agora, se você não mede e não gera esforço inteligente, aonde muda o teu faturamento, o resultado é não atender, é não atingir. E se em algum momento você já atingiu os seus indicadores, e se algum momento foi mais fácil você atingir os seus resultados do que tem sido hoje, talvez não foi tanto por inteligência, por performance, por alta performance sua como gestor ou do teu time. Mas foi sorte, foi acaso, foi o posicionamento da própria empresa. Quando se fala de vendas, muitas vezes são vendas passivas, sem esforço inteligente das partes que ocupam a cadeira lá de vendas. Mas na hora que você tem que mostrar o esforço inteligente e fazer a venda, buscar a venda, ir atrás do resultado, aí exige agir, ação. Então, eu estou falando sobre como definir bons indicadores. E eu peguei um exemplo. O que é melhor? Medir o faturamento ou o número de cotações? Eu defendo que é melhor você medir. Você pode ter um objetivo de faturamento, 10 milhões por mês dentro do meu exemplo. Dentro do meu exemplo, 10 milhões por mês. É um objetivo. E eu tenho um plano para atingir. Mas para eu atingir isso aqui, eu tenho indicadores. Um dos indicadores é o número de cotação, o número de orçamento. Isso é o que vai me ajudar. Se eu não tenho orçamento, não tenho cotação, eu consigo vender? Não. É meio óbvio. E eu estou trazendo esse exemplo porque é muito óbvio, é muito simples. Não tenho volume de orçamento, não tenho volume de cotação, não tenho faturamento porque ninguém está cotando, ninguém está orçando, não está tendo fila, não está tendo movimentação. Não vou vender. Agora eu posso dar um passo atrás. Meta, vamos aqui, ó, a meta de 10 milhões de faturamento. Um indicador, número de orçamento. Segundo indicador, o que me gera orçamento? Então, eu quero fazer bastante orçamento. Vamos falar que eu tenho que fazer 200 orçamentos para bater a meta. 200 orçamentos para fazer a meta de 10 milhões por mês. Então, número de orçamento, 200. A meta é 200 para fazer 10 milhões de faturamento. Mas o que me faz gerar orçamento? Número de visita para cliente, número de reuniões, número de ligações de negociação estratégica. Então, reuniões de negócio. Quantas reuniões de negócio eu tenho que fazer para conseguir 200 orçamentos? Vamos falar que seja para 200 orçamentos, eu preciso de 600 reuniões no mês. No mês, 600 reuniões. 600 reuniões para fazer 200 orçamentos. Faço 600 reuniões, nem todas viram orçamento, algumas viram de 600, ou seja, cada 3, uma vira orçamento, cada 3 reuniões, uma, 600 reuniões, 600 para virar 200 orçamentos. Com 200 orçamentos, eu consigo, em média, fazer 10 milhões de faturamento. São números só para montar um racional aqui, ok? São números aleatórios para montar um racional. Onde eu quero chegar? Se eu não estou fazendo reuniões de negócio com o cliente, se eu não estou visitando o cliente, se eu não estou buscando o negócio, eu não estou tendo orçamento. Se eu não estou tendo orçamento, eu não estou tendo faturamento. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Isso pode servir para outras áreas. Eu poderia medir, por exemplo, meu objetivo é conseguir um downtime, ou vamos falar que é disponibilidade de máquinas, lá em manutenção. Poderia falar de OEE como operação, manufatura, mas vamos falar de disponibilidade de máquina. Eu posso ter uma meta de disponibilidade de 98% de disponibilidade. 98% de disponibilidade. É um número assim como os 10 milhões. O que é mais importante? Medir os 98% de disponibilidade de máquina ou medir o número
de vezes que a máquina fica parada ou o tempo que eu demoro para reparar a máquina. Isso tem nome, MTBF, MTTR, que é o tempo médio entre falhas, o tempo médio de reparo. O que é mais importante medir? É a mesma coisa. Isso aqui, ó, a disponibilidade é como o faturamento que eu acabei de falar. O tempo para reparar e o tempo entre falhas é o processo que me faz a máquina ficar disponível. Então, quando eu meço o processo e o esforço, o que eu quero e o que é mais importante? Aqui, ó, a disponibilidade. Isso é mais importante. Mas para eu chegar lá, eu preciso medir o processo. Tempo de máquina parada para eu reparar. O tempo médio entre as falhas. Quanto mais espaçado for o tempo entre falhas, melhor é, porque menos está tendo falha. Quando der falha, mais rápido eu consigo corrigir, tipo pit stop de Fórmula 1, significa que a máquina fica menos tempo parada. Ou seja, medir o processo me ajuda a alcançar o resultado que interessa. Medir o processo me ajuda a alcançar o resultado que interessa. Aí eu te pergunto, quais são os bons indicadores para liderar? Aqueles que te ajudam a alcançar os resultados. Os bons indicadores para liderar é aquele que te ajuda a alcançar o resultado que você deseja. Aquele indicador que te ajuda a alcançar o resultado que você deseja. Se você deseja alcançar um resultado, o que vai te levar para o resultado? Ação. Agir. Então, o primeiro passo para você alcançar a meta de um indicador, ação. Mas calma aí, vamos organizar essa conversa. O que é um indicador? Ele tem que indicar a dor. Aonde está doendo no processo, para você definir uma meta. A meta é como se fosse um remédio que diminui a sua dor. Então, você imagina que dentro do mesmo exemplo inicial que eu dei, eu quero atingir um faturamento mensal de 10 milhões, ok? E eu estou falando que eu estou tendo pouco orçamento, e eu defino uma meta. Eu estou tendo 50 orçamentos no mês, e eu entendo que, cara, de 50 eu fechei 50% dos orçamentos, 50 eu fechei 25 orçamentos. E aí eu fiquei em 3 milhões de faturamento. Eu quero 10 milhões. Eu tenho pouco orçamento, eu preciso de mais orçamento. Só que às vezes o orçamento mais qualificado também pode ser. Mas o que eu posso fazer? Eu vou definir uma outra meta para diminuir a minha dor que está em não ter o faturamento. A minha dor está em não ter o faturamento. O que eu faço? Ajusto a meta de orçamento. 200 orçamentos, como eu havia falado. 200 orçamentos para poder fazer 10 milhões. Porque um percentual, eu não vou fechar todos os negócios que eu fizer orçamento, que eu fizer cotação. Eu não vou fechar todos. É um percentual. Então, quanto mais eu fizer, mais chance eu tenho. Eu faço 2 orçamentos, perdi um, eu tenho metade. Se esse um é de 10 milhões, eu já não atendi minha meta. Então, eu tenho que fazer muito orçamento. E é claro que dentro desse meu exemplo, eu não estou falando para uma pessoa, tá, gente? Então, assim, acompanha o raciocínio, acompanha o racional aqui, para a gente trazer coisas também que consiga te ajudar a entender o que precisa para você fazer bons indicadores. Então, indicador tem que indicar uma dor que dói, que incomoda, que dificulta o teu processo chegar no resultado. O indicador tem que indicar essa dor. A meta é o remédio para diminuir a dor. Então, a meta ela tem que ser desafiadora, porém atingível para ir diminuindo a dor. A meta tem que ser desafiadora, porém atingível para diminuir a dor. Beleza. Aí, a gente tem que agir. Agir como? Não adianta eu ter um objetivo de 10 milhões de faturamento, definir o número de orçamento e não fazer as reuniões. No meu exemplo inicial foram, eu quero 10 milhões de faturamento. Eu preciso ter 200 orçamentos e preciso ter 600 reuniões para fazer. Das 600 reuniões, me geram 200 orçamentos. Os 200 orçamentos me permite faturar 10 milhões de reais por mês. São números aleatórios só para criar esse racional. Eu explico novamente isso para ficar claro. Então agora, se você fizer 600 reuniões, 200 orçamentos, você fatura 10 milhões. Gente, são números aleatórios para construir o raciocínio.
Agora, eu tenho as metas, eu tenho um número, eu não estou batendo a meta de número de reunião. Partindo do princípio que são números coerentes, tá? Partindo do princípio que sejam coerentes. Eu não estou fazendo as reuniões. O que eu preciso? Agir. Montar um plano, mapear mercado para fazer as reuniões, para conseguir extrair orçamentos e dos orçamentos conseguir gerar negócio, faturamento, que é o que de fato eu estou buscando, que é o de fato eu estou querendo. Aí eu preciso agir. O primeiro passo é agir. Se você, a sua equipe, não está agindo, o resultado não vai vir. Se a sua equipe não está agindo, o resultado não vai vir. E como é que você mede a ação? Pelo indicador. Ué, a sua meta para diminuir a sua dor são 600 reuniões no mês. 600 reuniões no mês dá quantas por semana? 150. Mês de 4 semanas, 150, 300, 450, 600. Então, você mede por semana. Semana, 150. Não estou tendo reunião com a equipe, com as várias pessoas para fazer as reuniões. 150 reuniões por semana. Tem 3 pessoas na equipe, 50 reuniões por semana por pessoa. E aí eu vou desdobrando. Aí tem gente que está fazendo 60 reuniões na semana. Tem gente que está fazendo 10. Ué, aquele lá vai ter menos chance se é que eles não estão fazendo só com coisas totalmente direcionadas. Então, entenda que para você chegar no resultado não é sorte, é uma ação inteligente. E aí não basta agir, tem que agir do jeito certo. Primeiro passo é agir. Segundo passo, agir do jeito certo. Terceiro passo, agir do jeito certo na hora certa. Não é na última semana do mês, tem que fazer 600 reuniões. 50 reuniões por semana por pessoa. 50 reuniões por semana por pessoa. Aí a pessoa chega na última do mês, que seria 200 só para aquela pessoa. Tem 3 na equipe, no meu exemplo. Chega na última semana do mês, a pessoa deveria fazer quantas? 50 por semana, 200 no mês. Ela fez 50 no mês. Na última semana, em 3 semanas, ela fez 50. Era fazer isso por semana. Aí, na quarta semana, ela vai fazer 150? Óbvio que não. É óbvio que não. Você já sabe, a tendência é que ela não vai fazer. E se estatisticamente nós estamos falando, em média, 600 reuniões para 3 pessoas, 200 reuniões por mês por pessoa, geram 200 orçamentos, que gera 10 milhões de faturamento. Se as pessoas não estão fazendo reuniões, a tendência é que as cotações fiquem menores. Menos cotações, menos faturamento. Só que você pode usar esse exemplo em qualquer coisa. Eu dei o exemplo de disponibilidade de máquina. 98%. Quanto eu tenho que ter de resultado de tempo de máquina para reparar e tempo médio entre falhas? Qual é o custo de manutenção que eu tenho que ter para controlar o processo, para alcançar a disponibilidade? Então, assim, todo o processo ele precisa de uma visão clara para que possa gerar bons indicadores. Então, pare com essa ideia de viajar com aquilo que a gente tem visto. Quais são os bons indicadores para a minha área, Rodrigo? Quais são os bons indicadores para vendas, para qualidade, para engenharia, para o desenvolvimento, para P&D, para RH, para logística? Não tem um bom indicador. Tem um indicador de processo que faz a sua equipe agir do jeito certo na hora certa. E esse indicador é um indicador bom, que quando atendido a meta gera aquele resultado final que você deseja. Se tem um indicador de transporte, custo de transporte mensal. Quais são os números de processo, os indicadores de processo que você precisa medir para alcançar esse custo geral de transporte? Indicadores de otimização de transporte, otimização de rota. Cara, dá para fazer um monte de indicadores que, se atendido a meta de indicadores de processo, vai gerar o resultado dentro do custo. Isso é gestão. Mas para isso vai ter que agir. Rodrigo, mas é meio confuso isso que você está falando. Não, não é confuso. É simples. Se você parar,
respirar fundo, volte essa aula, assiste de novo, vai escrevendo, porque é uma aula. Pense, não encontre, não espere encontrar um modelo pronto de indicador. Não espere que eu te dê um anexo aqui dessa aula com uma lista de indicadores bom por área. Eu estou te dando um conceito que, mais importante do que você ficar medindo o faturamento, monitora. Qual que é a diferença de indicador e monitoramento, Rodrigo? Porque o indicador tem meta para diminuir a dor do processo. O monitoramento não tem meta, eu só monitoro o resultado. Mas o faturamento, ele é um resultado de um esforço. O que não tem lógica é as pessoas ficarem medindo o faturamento. Ficar medindo a disponibilidade. Sem medir o processo que gera disponibilidade. Sem medir o processo que gera o faturamento. É ficar medindo o EBITDA, mas sem criar bons indicadores de processo que gera o número de EBITDA, o número de resultado final que aquele diretor deseja, precisa, almeja. E sem nada disso, você está atingindo o seu resultado, eu diria que com tudo isso, o seu resultado seria melhor. Se você tem um bom resultado sem nada disso, eu te desafio que com tudo isso, o seu resultado seria bem melhor. Porque isso é algo lógico. É meio lógico. Estatisticamente eu estou falando, se eu conseguir melhorar minha produtividade, o número que cada pessoa produz na fábrica, eu melhoro minha produtividade, eu melhoro meu custo hora. Melhorando meu custo hora, eu estou aumentando meu lucro. Porque se eu planejei lá em vendas que o meu custo seria de R$10 por peça, R$10 por peça, e eu consigo produzir mais rápido, significa que esse custo de 10 pode cair para 9, 9,5. E eu estou ganhando um pouco em cada peça. Vai sobrar mais. Vai ter mais lucro. Perceba que o esforço no processo é o que gera o resultado final que se deseja. Então, o melhor indicador, o bom indicador para você liderar é esse que você encontre no teu processo, que é a dor. Que é a dor que muda o resultado. É aquela dor que você tem que medir. Quer ver um exemplo? Vamos pensar num indicador para sua vida pessoal, para tua família. Vamos pensar num indicador financeiro para ficar fácil a medição. Imagine que você deseja fazer uma reserva financeira de R$2.000 por mês. Uma reserva financeira de R$2.000 por mês. E você tem passado os últimos meses e não tem conseguido alcançar essa meta de guardar, fazer reserva financeira de R$2.000 por mês. Você não está conseguindo. E aí, o que você tem que medir? É onde você está gastando seu dinheiro. Entre os custos fixos e os custos variáveis. Pelos custos fixos, aquilo que já é contrato fixo pode ser mudado, mas é mais difícil. O variável já é mais fácil monitorar. Se você está gastando muito, por exemplo, com combustível, supondo que você gaste aí R$800 por mês, sei lá, não sei se isso é muito para você, se isso é pouco, mas supondo que seja R$800 por mês de combustível. Se você conseguir economizar R$100 de 800, conseguir cair para 700, como? Aí tem várias questões. Tem a questão de otimização, um dia por semana eu vou de transporte público, eu vou combinar carona com alguém do trabalho, eu não sei. Eu estou dizendo que é a dor, né? Eu quero diminuir, vai doer, mas vai gerar aquele resultado que eu quero. Eu quero fazer a reserva financeira de 2.000 por mês. Não estou conseguindo. Eu vou ter que cortar de algum lugar. E para cortar, eu preciso medir da onde eu vou tirar aquele recurso para sobrar e eu conseguir fazer a reserva financeira de 2.000 por mês. Perceba que o conceito é o mesmo, a lógica é a mesma. E esses são os bons indicadores. E não são indicadores que alguém definiu para você. O exemplo que eu dei aqui na área comercial, eu já falei isso em várias empresas. Existem empresas que estão aplicando e melhorando os resultados. Existem outros que falam, é que aqui pra gente, Rodrigo, é tão diferente, e eu digo diferente como? E a pessoa não consegue explicar, porque não é diferente. É óbvio que cada negócio tem a sua particularidade, tem o seu negócio, mas vender, basicamente, existe uma estrutura que é, eu preciso atrair o público-alvo correto, as empresas, o mercado correto que tem interesse no meu produto. Eu preciso me relacionar com essas pessoas.
e me relacionando com essas empresas, que lá dentro das empresas tem pessoas. Eu preciso me relacionar, para isso tem que ter reunião. Reunião gera orçamento gera negócio. No meio disso tudo tem reunião, tem estudo técnico, tem um projeto, engenharia, tem uma série de coisas dependendo da empresa. Mas sempre de um lado vai ter um comprador, e do outro lado vai ter um vendedor. Eu preciso achar quem é esse comprador e eu preciso ser o vendedor que mostra uma solução. Isso não muda. Isso não muda. Pode mudar o discurso, pode mudar o produto, o conceito continua sendo esse. E quando se fala de matemática, é uma lógica, é exatas. E aí existe muito romantismo para justificar a falta de resultado. Você quer gerar resultado? Eu não estou dizendo que é fácil. Você vai precisar agir. Agir do jeito certo. Não é agir de qualquer jeito. Agir do jeito certo, na hora certa. Agir do jeito certo, na hora certa. Agindo do jeito certo, na hora certa, você aumenta a sua chance de ter resultado. Você quer fazer uma reserva financeira de 2 mil por mês, de 3, de 5, de 10, de 500 reais, tanto faz o que for na sua realidade. É o que for para a sua realidade. Tanto faz o número. Não é tanto faz você, não é tanto faz o número. O número que tenha sentido para você. Identifique se é esse um objetivo que não está sendo alcançado, o que você vai cortar para esse número se tornar possível e essa reserva se tornar possível. Você quer aumentar o seu faturamento, você quer aumentar o seu salário na empresa. Tá bom? O que eu tenho que fazer, que entrega eu tenho que melhorar para eu ser visto, para ser impossível de eu ser ignorado. E aí o meu resultado de salário vai aumentar porque eu melhorei a minha entrega. E talvez você pense assim, cara, mas Rodrigo, a gente pode fazer o que for aqui na empresa que eles não aumentam o salário de ninguém. É mentira. Independente da empresa, existem pessoas sendo promovidas e gente falando que é impossível ser promovido. Gente, a minha vida nos últimos 22 anos é estar dentro de empresas e viver isso. Fazem 22 anos que eu atuo dentro da indústria. Nos últimos 10 anos, especificamente, nos últimos 10 eu comecei a visitar muito mais empresas, nos últimos 8, aí sim, trabalhando com consultoria, treinamento, mentoria, aí eu já passei de 230 empresas. São muitas empresas e existe uma constante. E essa constante é eu ter um objetivo claro, porque essa é a premissa de liderar. Liderar é a arte de gerar influência nas pessoas para que elas mudem e alcancem, caminhem junto com você na direção de um objetivo comum. Por isso o objetivo tem que ser claro. E no meio desse processo existem pessoas que falam assim, mas Rodrigo, esses indicadores que você está falando são aqueles indicadores da ISO? Quando eu ouço isso, quando eu ouço os indicadores da ISO, eu vou até pegar uma coisa para mostrar para vocês. Quando eu ouço sobre os indicadores da ISO, ou se esse indicador que eu estou perguntando é da ISO, aí eu falo, meu Deus do céu. Então, tudo que eu falei não entendeu porra nenhuma, não entendeu nada. Indicador da ISO? Não, é porque a gente coloca os indicadores lá no mapa de processo, que é mais para mostrar para a auditoria. Não entenderam porra nenhuma. Eu vou repetir. Desculpa aí o palavrão, mas eu preciso falar. Quem faz essa pergunta não entendeu porra nenhuma. Porque se eu estou fazendo um indicador para ISO, para auditoria, que não seja para o negócio, para que serve isso? Para você liderar, para que serve isso? Para você engajar a tua equipe, para medir o resultado do processo, para gerar um resultado mais inteligente. Para que serve? Para nada. Para um auditor que vai chegar uma vez por ano, para algumas raríssimas empresas, semestral, mas na maioria esmagadora, estou até gaguejando aqui, porque dá desespero essas coisas. Na maioria esmagadora, uma vez por ano. Então você está falando que você faz um indicador que mede mensal, ou nem mede, só atualiza ou põe estagiário para atualizar. Para mostrar para um auditor que vai uma vez por ano, e você fica atualizando, ou não atualizando, ou deixando uma coisa desatualizada.
queimando o filme da tua liderança por causa da auditoria? Você tá de brincadeira na tomateira? Só pode estar, né? Só pode estar de sacanagem. Indicador da ISO? Ah, não. Aí não. É indicador do negócio, pô. É indicador do negócio. E com muitos anos fazendo auditoria, consultoria e ouvindo esses discursinhos de merda, eu percebi que. E desculpa se por algum motivo eu esteja te ofendendo, eu já ouvi isso daí de centenas e centenas de pessoas. Desculpa se você já me falou isso, ou se você já falou isso para alguém, e a intenção não é te ofender, mas é te provocar, é te treinar, é transbordar um conhecimento para ajudar você a ter mais resultado. E o objetivo dessas aulas, o objetivo, o meu propósito é esse. Então, meu objetivo não é te ofender, meu objetivo não é te atacar, meu objetivo é te ajudar a entender que se você está agindo assim, se você está num cargo de liderança e não usa indicador de uma forma correta, se você não é capaz de dar aula sobre isso que estamos falando, você tem um gap a ser desenvolvido como líder, como gestor. Você tem um gap a ser desenvolvido. E essa aula aqui pode te dar um caminho. E humildemente eu te falo, se eu estou sendo agressivo, te peço desculpa se eu estou te machucando, mas o que eu quero te dizer é isso. Eu estou aqui sem romantismo, mas o que eu estou te falando é isso. Meça a coisa certa no processo que vai gerar um resultado bom no final. É isso, em qualquer área da tua vida, em qualquer área profissional, em qualquer setor, em qualquer processo. O problema é não medir. O problema é que isso cansa. O problema é que, mas eu já estou aqui, pô, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando. Aí eu volto para minha pergunta inicial. O que vale mais? O esforço ou o resultado? O que vale é o resultado, mas com um esforço inteligente que se gera resultado. Então não adianta eu querer valorizar o esforço sem medir o resultado. Eu preciso de um esforço que significa agir, ação. Então é agir, agir do jeito certo, na hora certa. Isso gera resultado. Eu tenho um resultado no processo e o resultado do processo me gera um resultado maior que eu desejo alcançar. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível. E eu estou falando porque é assustador o quanto de oportunidade tem isso que eu acabei de te falar. Tem oportunidade porque a maioria das empresas são falhas, porque entende e acredita que indicador é uma coisa de auditoria, de ISO. Tem gestor que cobra muito pouco do indicador, porque ele basicamente ele cobra e esmaga todo mundo para reportar as horas, para fazer os resultados de OE, porque ele precisa bater o EBIT e ele precisa chegar no número. Mas é óbvio que o que faz aquele número acontecer são uma série de indicadores de processo que, se bem medido, que se bem treinado, todas as pessoas e as lideranças, as pessoas terão mais consciência. Um indicador bom e claramente definido, ele consegue fazer as pessoas fazerem boas escolhas. Um bom indicador, bem claro e definido, ele ajuda as pessoas a fazerem boas decisões. Como? Com a seguinte pergunta que eu vou te fazer agora e vou colocar na tela. Gente, coloca para mim se está fazendo sentido para você. Por favor, coloca se está fazendo sentido para você. E se você está curtindo, deixa um like nessa live aí, deixa um like que a gente gosta. Deixa esse like aí. E vamos lá. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Essa ação, uma ação qualquer do dia a dia, cotidiana, alguma coisa que estão te pedindo. Se você colocar essa pergunta como uma regra, se você colocar essa pergunta como uma regra,
Essa ação ajuda ou atrapalha a alcançar a meta do meu indicador? Essa ação ajuda ou atrapalha eu atender a meta do meu indicador? Alcançar. Se ajuda, você faz. Se não ajuda ou se atrapalha, você não faz. Olha a importância de ter um indicador claro. Olha a importância de ter um indicador claro. Sem um indicador claro, como é que eu posso saber se eu estou tomando ou fazendo boas decisões? A Raquel está comentando, o problema é colocar indicador claro. Eu preciso colocar o meu indicador claro. Aqui a gente fala com líderes, e líderes precisam entender como definir um indicador claro. Eu preciso entender o objetivo claro da empresa. Às vezes a empresa não deixa isso claro. Não sei se foi isso que a Raquel quis dizer aqui. Ó. O problema é colocar indicador claro. O indicador, o líder tem que pôr. Um gestor tem que saber pôr um indicador claro. Agora, o objetivo estratégico vem da alta direção. Rodrigo, e se não vem? Eu busco, eu investigo, eu vou tirar. E não está claro. Bom, eu sei que todas as empresas elas querem ter resultado. Todas as empresas querem ter resultado financeiro. Rodrigo, mas aí é uma generalização. Você fala que não pode generalizar. Mas então qual é a empresa que não busca resultado financeiro, com exceção de ONG? A gente trabalha com indústria, com empresas privadas com foco em resultado. Então, dentro desse princípio de empresas, de indústria com foco em resultado privada, ela quer o objetivo financeiro. E esse objetivo financeiro, eu preciso enxergar quem sou eu na fila do pão, qual processo eu atuo e qual resultado eu posso gerar com o meu processo para contribuir com esse objetivo estratégico de resultado. Porque com isso eu consigo ser interessante. Com isso e com um bom trabalho relacionado a isso, eu torno impossível de eu ser ignorado, porque eu contribuo fortemente com esse resultado. A Raquel trouxe aqui, ó. E temos colocado algo factível para nossa área dentro do propósito alinhado com o fluxo de valor da organização. Se o fluxo da empresa e o objetivo estratégico é muito subjetivo, se o objetivo for financeiro, não dá para ser subjetivo, porque o objetivo financeiro é número. Número é específico, é claro. É claro. E eu preciso enxergar o objetivo, eu preciso trazer, eu preciso ter a habilidade de buscar esse número e traduzir o que a minha área, o que o meu setor pode contribuir com isso. Porque se eu não consigo enxergar o que a minha área, o meu setor pode contribuir com essa estratégia maior, eu estou patinando enquanto líder. Ó, e se formos, eu vou colocar na tela aqui, ó. E se somos uma área de suporte, conseguimos conectar ao fluxo de valor? Consegue, porque você vai dar suporte. E aí o suporte eu me enxergo dentro do processo. E eu me enxergo dentro do processo. A verdade é que qualquer coisa que a gente colocar aqui, eu vou conseguir responder, porque para mim é muito claro isso. Os pilares estratégicos ao financeiro é o que vai sustentar. Porque se existe uma área que ela não gera valor nenhum, não gera valor nenhum ao negócio, essa área vai deixar de existir. Se existe uma área, seja ela qual for, que não consegue gerar valor ao objetivo maior da organização, com o tempo essa área vai deixar de existir. Rodrigo, isso é duro, mas é a realidade. Percebe por que eu defendo que a área da qualidade, na qual eu trabalhei, gerenciei, fui executivo por vários anos e hoje atuo muito como consultor, suporte, eu digo, a qualidade que não entender esse jogo e ela continuar apontando o dedo só para problemas e não ajudar a resolver os problemas, ela tem uma tendência grande a deixar de existir e ser subordinada à própria operação ou engenharia de processo, ou engenharia de desenvolvimento. Fatal.
fatal. Esse negócio de só ficar apontando o problema, só apontar a dor, não resolve. E as empresas se tornando cada vez mais objetiva na gestão de foco e resultado, o foco no resultado, ela vai tirar tudo aquilo que não gera valor. Então, para mim, é muito claro isso. Seja qual for a área que vocês estejam trabalhando, enxergue como a sua área, a sua gestão, você como líder, pode gerar valor para o objetivo principal da empresa. Se não está claro, vai buscar isso. Vai buscar. Ele existe. Ele existe. Todo diretor, ele tem um número na cabeça. Nem que seja só o número de faturamento. Todo diretor, comandante de uma empresa, de uma organização, ele tem um número. Se isso não está chegando para você, faça uma análise por que isso não está chegando. Como você pode mudar o teu comportamento, o teu relacionamento para alcançar e você conseguir ter as informações necessárias para você agir. Isso serve para todos nós. Bons indicadores ajudam você a tomar boas decisões. Boas decisões geram bons resultados. Então, os melhores indicadores não estão em uma lista padrão. Ele tem um caminho que foi falado nesta aula. E se isso fez sentido para você, deixe o seu like, deixe os seus comentários. Eu espero ter honrado o seu tempo de estar aqui comigo, porque para mim é uma missão, é um compromisso fazer de você um líder melhor, um gestor que saiba liderar, que saiba dar aula sobre indicadores, que saiba dar aula sobre solução de problemas, que saiba dar aula sobre comunicação, que saiba dar aula sobre postura, que saiba dar aula e ser exemplo. Porque ser líder é formar novos líderes. E primeiro a gente senta para aprender e depois a gente levanta para ensinar, porque é o transbordo que forma. E é justamente aí que a gente faz a total diferença. Então, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a sua semana. Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima aula aqui todas as terças-feiras e mais. Quem é do CFC ou da Escola de Gestores, hoje tem encontro ao vivo e falaremos daqui a pouquinho às 20h45. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. E vamos de vinheta do final. Tchau, gente.